pessoal do ABC Cursos, aqui quem fala é a Aglaê Mendonça, professora, advogada, e hoje vamos iniciar uma aula muito importante aqui para o nosso direito do consumidor. Essa aula, esse bloco reservado especialmente para falarmos sobre fato. Mas o que seria fato, né? No Código de Defesa do Consumidor existe a responsabilidade. Existe responsabilidade contratual e extracontratual. E é nessa responsabilidade que entra duas formas, que é a responsabilidade pelo vício e pelo fato. Vai haver uma aula especificamente para vício, mas essa aula hoje vamos falar sobre fato. E o que seria a responsabilidade pelo fato? O fato pode acontecer por causa de um acidente de consumo, pelo produto, pelo serviço contratado, certo? É um acidente de consumo, como podemos ver aqui esquematizado, recai sobre o consumidor. Diferente de vício, eu já vou deixar essa dica aqui, vício recai sobre o produto, mas fato recai sobre o próprio consumidor. Por isso que é mais grave, é mais gravoso o fato, porque o objeto, né, dessa questão do fato é o próprio consumidor. E também a sua natureza é extrínseca, ou seja, ela é perceptível, ela é externa, como veremos. Bom, existe, como eu falei, duas responsabilidades, que é o vício e o fato. Só que dentro do fato existem duas responsabilidades, que é o fato do produto e o fato do serviço. No artigo 12 está escrito assim: o fabricante, o produtor, o construtor nacional e estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Vocês podem ver aí, fabricante, produtor, construtor, importador, todos esses são responsabilizados e, vou colocar aqui em negrito, independentemente de culpa. A responsabilidade é objetiva. Mas, professora Aglaê, o que quer dizer uma responsabilidade objetiva? É uma responsabilidade onde não precisaremos provar, certo? Se houve ou não houve uma vontade, um desejo, um sentimento interno da pessoa de fazer. Não causa, é independente de culpa. É a responsabilidade de todos esses, aqui elencados no artigo 12, é objetiva. No parágrafo 1º, a gente pode falar que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação. A apresentação do produto deve estar clara. O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Deve-se falar o que se espera desse produto, qual o risco que dele se espera. Se não falar, estará correndo em erro. E o terceiro inciso fala sobre, o inciso 3 fala a época em que foi colocado em circulação. Parágrafo 2º, o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade. Né, gente? O defeito aí não está sobre a questão da circulação do produto. Só que o que acontece? Quando a gente entra aqui no artigo 13, gente, existe uma exceção. Alguém de todos aqueles rolos que foram falados, né, o fabricante, né, o importador estrangeiro, nacional, faltou uma figura que se chama o comerciante. E a gente pode pensar, por que o comerciante ficou do lado de fora? Gente, todos aqueles elencados, eles fazem parte da concepção do produto. Então, por eles estarem à frente dessa concepção, eles são sim responsáveis por qualquer dano, por qualquer coisa que possa cometer ao consumidor, por qualquer defeito, certo? Mas o comerciante, ele está ali
para vender, ele não fez parte da concepção. Por isso, o artigo 13, ele vai falar que o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, quando? São 3 exceções. Quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Nesse caso, aí sim o comerciante pode ser sim responsabilizado. Inciso 2. Produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. E o inciso 3 vai falar, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Bom, se o comerciante ele não guardar, certo? Ele não conservar adequadamente os produtos, ele será sim responsabilizado. No parágrafo único diz, aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Vamos lá, você comerciante, certo? Você poderá, né, sofrer uma ação por causa de algum produto, né, que entrou naqueles 3 incisos, não pode ser identificado, né, guardou em situação precária, você pode sofrer uma ação, certo? Mas se você pagar, se você for aquele que for o indenizar, certo, o consumidor, mediante esse parágrafo, você poderá entrar com ação de regresso contra os demais, se porventura você souber chegar ao conhecimento de quem é o fabricante, quem é o importador. E é isso que esse parágrafo único vem resguardar. Vem resguardar esse fabricante, vem resguardar esse comerciante, melhor dizendo, perdão, esse comerciante de regresso. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito do regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Ou seja, mediante a verdadeira responsabilidade de cada um. Gente, como eu falei, são 2. O primeiro a gente acabou de ver, que é do produto. E eu queria aqui dar um exemplo que realmente aconteceu, certo? Foi uma geleia vendida, só que dentro ela tinha raticida. Então, gente, isso é o fato do produto, porque quem comeu, quem ingeriu aquela geleia, certo? Teve sua saúde comprometida. A segurança daquele consumidor foi comprometida e por isso que o CDC fala sobre o fato do produto, que é quando acontece uma situação que coloque, certo, comprometimento o consumidor, certo? Responsabilidade pelo fato do serviço. O fornecedor, no artigo 14, fala o seguinte: o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa. Olha aí a mesma situação lá do dano por produto. Pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Estão percebendo algo? O serviço, parágrafo 1º, é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais modos do seu fornecimento, resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido. Todas essas situações precisam ser observadas para que se entenda se o serviço é ou não defeituoso. E aqui eu quero já abrir um parêntese da aula de vício. Gente, vício e defeito não são a mesma coisa. Você não pode falar que algo está com vício e com defeito, porque são conceitos diferentes. Vício a gente vai falar na outra aula, mas aqui eu já falo de defeito. Defeito é fato, certo? Defeito é fato. E a gente pode ver que no parágrafo 1º é justamente isso que fala, o serviço é defeituoso, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Isso é defeito. Parágrafo 2º diz o seguinte: o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. E aí no parágrafo 4 ele abre uma exceção. A responsabilidade pessoal
dos profissionais liberais, que será apurada mediante a verificação de culpa. Como assim? O profissional liberal é uma exceção. Lembra que no comecinho da aula a gente falou que a responsabilidade, geralmente, do CDC é objetiva? Nesse caso especificamente, a responsabilidade do CDC, ele abre uma exceção, que é para o profissional liberal. E essa responsabilidade, certo? Vai ser apurada mediante a verificação de culpa. Aqui a gente pode ver um exemplo, eu coloquei, tá no material. Gente, essa aula, se vocês ainda não pegaram o material, dê uma pausa, pegue o material que está completo. Vocês vão ver alguns exemplos, algumas súmulas, está bem completo mesmo, para que o seu estudo possa ser muito prazeroso e muito produtivo. Coloquei um exemplo que fala um médico que opera um grande hospital. Esse médico profissional liberal, uma vez que está trabalhando, certo, no hospital, ele pode, como profissional liberal, pode coexistir aí uma situação de duas formas de responsabilidade, tanto a objetiva quanto a subjetiva, que é pela culpa, certo? Existem essas duas possibilidades. Então você está numa situação de um hospital, de um médico, houve uma situação em que teve um risco, certo? Uma cirurgia. Você vai acionar a justiça, né? Você vai, em relação ao hospital, a culpa do hospital é objetiva. E aí, se for também colocar o médico, seria uma responsabilidade subjetiva, como profissional liberal, o médico. As excludentes de responsabilidade. Gente, a gente vai entrar num assunto agora bem legal. Eu falo legal pelo seguinte, porque eu acho interessantíssimo que o Código de Defesa do Consumidor, ele foi pensado de uma forma de realmente proteger o consumidor. Ele foi preparado, né, mediante uma teoria que se chama teoria de risco. O que é a teoria de risco? É aquele empreendedor, você quer realmente abrir um negócio? Beleza, abra. Você quer bônus? Todo o direito de arcar com todos os ônus, mas você também vai arcar com os ônus. É sobre isso que o Código de Defesa do Consumidor quer falar. O consumidor é a parte mais frágil, mais vulnerável, como com certeza o professor Bruno já explicou. O consumidor é a parte vulnerável. O ônus probatório não está no consumidor, né? Está na parte maior, mais forte, não na mais fraca. E é isso que o Código de Defesa do Consumidor vem agora propor, as excludentes de responsabilidades. No fato do produto, são 3 situações, né? Como é que pode não ser responsabilizado? Fornecedor ou os outros atores, como a gente já viu. Quando ele não colocou o produto no mercado, o defeito inexiste. Ou no terceiro ponto, é que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro não envolvido na relação de consumo. Bem, a culpa não foi dele, a culpa foi do consumidor. Então, o fornecedor vai ser excluído de responsabilidade, certo? Fato do produto. E no fato do serviço, Aglaê? O fato do serviço são 3 também, só que na primeira não existe a excludente de responsabilidade. Por quê? Porque ele não colocou, por não ter colocado o serviço no mercado, uma vez que o consumidor tem plenas condições de identificá-lo. Diferente do primeiro, não tem como dizer que não colocou o serviço, como o primeiro disse, não coloquei o produto. Porque o serviço, o consumidor tem plena capacidade de dizer não, de comprovar que realmente o serviço foi colocado no mercado. Segundo ponto aqui, tendo prestado serviço, o defeito não existe. Se o defeito não existe, né, o fornecedor não vai poder ser responsabilizado. E o terceiro ponto é que a culpa exclusiva, como a gente viu também lá no produto, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Se a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, não pode ser responsabilizado o fornecedor. E aí, gente, entra algo interessante antes de a gente ir para os prazos, que é a teoria de risco, como eu falei. Gente, no Código Civil, né, como excludente de responsabilidade, foi abarcado duas concepções, certo? Que é caso fortuito ou motivo de força maior. No CDC, essas excludentes de responsabilidades não foram integradas, certo? Mas o STJ tem
decidido sobre alguns casos e que eu particularmente quero abrir aqui um parêntese para conversarmos sobre isso. Não podemos, em todas as situações, diante das excludentes de responsabilidade, colocar a culpa totalmente no fornecedor do serviço ou do produto. Embora, como eu falei, o Código de Defesa do Consumidor, ele foi bem claro, colocando totalmente o ônus probatório sobre o fornecedor, certo? Mas tiveram decisões que eu achei bem pertinente de trazer para essa aula de hoje, como por exemplo, estava existindo muito, entrava nas turbinas ali do avião, urubus. O STJ de início disse, não, isso aí é um caso fortuito, força maior. Mas depois começou a acontecer corriqueiramente e o STJ disse, peraí, não, isso tem que tomar uma posição e começou a realmente colocar a responsabilidade sobre o fornecedor. Porque se eles não tivessem tomado uma posição assim, pessoal, você, fornecedor, você que está aí do outro lado, sem ser de consumo, né, teria como ficar sobre o consumidor, teria como levar vantagem ao consumidor. E não é isso que o Código de Defesa do Consumidor guarda, ele guarda o consumidor, né? Outra situação, uma criança estava brincando de bambolê na escola. E aí o bambolê ele quebrou e perfurou o olho da criança. E aí a responsabilidade da escola não é da escola. O STJ entendeu que a responsabilidade era sim da escola. Não foi caso força maior ou caso fortuito, né? A responsabilidade foi da escola e ela teve que indenizar os pais daquela criança na pessoa de seus pais. Então, gente, como existe uma frase muito corriqueira, né? Cada caso é um caso. Mas a regra, CDC, sempre protegerá o consumidor. Sempre. Essas situações de caso fortuito ou força maior, o CDC não abrange. Mas na prática, existem sim situações de raio, né? Existem situações que vão além do domínio do fornecedor, né, de serviços ou de produtos, que realmente a jurisprudência, as decisões estão sim abarcando essa questão de caso fortuito ou força maior. Então, na prática, né, vamos prosseguir. Prazo da prescrição, gente. Prazo da prescrição, tanto para o fato de produto quanto de serviço, são 5 anos. Professor, o que é prazo de prescrição? Bom, o prazo de prescrição, gente, é um tempo que você tem para você buscar o seu direito, né? Dentre esses 5 anos é o tempo que você tem para você ajuizar, para você ir atrás desse direito, né, de indenização. Terminando esse prazo de 5 anos, você perde esse direito de ir atrás da indenização. 5 anos, tanto por fato do produto quanto por fato de serviço, os dois. E o juízo competente para propositura da ação? Qual seria? Gente, no CDC também está lá escrito que tanto o domicílio do autor quanto do réu. A gente pode ver isso no artigo 101, né, que fala que na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do exposto nos capítulos 1 e 2 deste título, serão observadas as seguintes normas. A ação pode ser proposta do domicílio do autor, certo? E no artigo 6º, inciso 7, fala o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Então também abrange o domicílio do réu, sempre buscando o favorecimento do consumidor. Gente, antes de a gente entrar aqui nesse último tópico, eu queria fazer uma retrospectiva, se eu tiver ainda um tempinho, sobre o que a gente aprendeu na aula de hoje. O dano, o fato é realmente uma eventualidade, é uma situação que compromete o consumidor, gente. Recai sobre o consumidor, não recai sobre o produto. O produto é vício.
recaindo sobre o produto a segurança lá nos serviços prestados, a segurança do consumidor é comprometida, por isso que existe o fato do serviço, como também existe o fato do produto. E eu queria aqui dar uns exemplos, que também é uma súmula, tá aí no seu material, certo? Lá do cheque predatado, súmula do STJ, que fala sobre o cheque predatado, certo? Ele ser antecipado. Você não pode antecipar porque você vai ferir a boa-fé, né? E isso caracteriza, certo? O dano. Isso caracteriza o fato do serviço, o dano no serviço. E isso cabe indenização, certo? Outra situação, como a gente usar de exemplo, é alguém que vai para um médico e vai para uma consulta, né, prestação de serviço de saúde e sai com vírus. Gente, isso é falta de serviço, né? É algo que recaiu sobre o consumidor. O consumidor foi lesado e foi grave, né? Foi um vírus que ele saiu ali daquela situação. Então isso é fato do serviço. Pode caber indenização, certo? Fato do produto. Gente, essa foi realmente aconteceu de a produtora de veículos, certo? Tinha uma peça do veículo que decepava o dedo, né, do consumidor, e isso não foi falado, né, pelo RECAL, não foi de forma nenhuma informado. Então o que é isso? Isso é fato do produto. O produto ali lesionou também o consumidor. Tudo isso, gente, tá no material, todos os exemplos, súmulas, jurisprudências, para que realmente seja um estudo bem caprichado. Para concluir, gente, existe a última parte que eu estou particularmente muito empolgada, que é Aqui Tem Crime. Gente, tem uma aula específica sobre os crimes, sim, crimes. Eu estarei no ABC também dando aula de direito penal, que particularmente é o que eu amo também de paixão como consumidor. Mas, gente, nessa aula específica a gente vai falar de crimes da seara do direito do consumidor, crimes da seara consumerista. E aqui eu coloquei aqui 3 artigos. A partir do 61 começam os crimes, mas eu coloquei o 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Detenção de 6 meses a 2 anos em multa. E exatamente, existe pena. Artigo 64. Deixar de comunicar à autoridade competente aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Sim, isso é crime. É crime passível de pena, certo? Artigo 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Nesses casos, gente, vai além de indenização. É crime. É crime. Como eu falei, terá uma aula específica, preparada, caprichada para você, consumidor. Que todos os seus direitos possam ser explanados, possam ser mastigados e que você possa aí compreender qual o seu direito na prática. Fiquem com essa aula. Desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde, boa noite, onde você estiver, que o seu dia possa ser abençoado e que você possa ser um consumidor bem, com sua vida muito mais facilitada, porque esse é o nosso lema. Fiquem ligados e até a próxima!